Mas hoje a notícia do dia é que o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, já preparou aí o discurso para anunciar o engavetamento da votação da reforma da Previdência. Descrente que o governo... É a novela do Bolinha. Pois é. Descrente de que Descrente de que o governo reúna aí os 308 votos, né, necessários para aprovar a medida e para evitar que a responsabilidade recaia sobre o Congresso Nacional. Ele, Rodrigo Maia, o Bolinha, deve responsabilizar o Palácio do Planalto por não ter obtido apoio suficiente à proposta. As informações são da agência Estado Notícia, que saiu agora à tarde, Vera. Pois é, né? Era o esperado, ele não faz mais do que sua obrigação, uma vez que eles não conseguiram os votos. Não tem discurso bom para esse momento, né? Vai ser aquela cara menos dele, pior, aquela cara de alicate que ele faz, que a gente já está acostumado, né? Humor, né? Aquela fala monocórdia com a qual ele dá entrevista aqui no Jornal da Manhã muitas vezes. Não foi possível, o governo não conseguiu. Enfim, platitudes que a gente já sabe quais serão. O fato é que para ele, Maia, fica um carimbo de derrotado, assim como o governo. Ele, Meirelles, Temer, todo mundo leva o mesmo carimbo no boletim. Não é a nota ruim do coleguinha e ele passa de ano. Ninguém passa de ano nisso daí. Era uma missão conjunta. Se aprovada a reforma da Previdência, jogaria água no moinho de todos. Não aprovada é nota vermelha no boletim de todos. Não adianta fazer discurso bonitinho, não adianta tentar se esquivar. Ele chegou a vender que era o cara capaz de garantir a votação desse projeto. Ele, em acordo com o Meirelles, eles teriam a força e conseguiriam. Não conseguiram. Derrota, portanto, a ser partilhada pelos três. Os três têm sonhos aí de uma noite de verão de que podem ser candidatos. Sim, até o presidente, com sua impopularidade recorde. Ele parte do princípio de que ele já está para baixo do chão, não se passa. E que aí diz que pode ser candidato para ele próprio defender o legado. Os três voltam algumas casas com essa não aprovação da reforma. E, Madu, apesar dessa descrença aí que para em Brasília de que a reforma não será aprovada, né? O secretário de governo, seu amigo Carlos Marum, disse hoje que a discussão da reforma da Previdência terá início na terça-feira, mesmo se não houver aí o mínimo de votos necessário para aprovação. Ele quer colocar de qualquer maneira. Pois é, eu acho que ele quer talvez cumprir uma liturgia e um ritual, fazer um velório, né? Depois o sepultamento, né? De uma reforma, de um projeto de lei que é de fundamental importância para o Estado brasileiro. O que me deixa assim pasmo, Patrick, o que me deixa pasmo é os nossos parlamentares tratarem dessa matéria como se fosse uma coisa trivial, como se fosse mais um projeto de lei normal, regular, não, de interesse de algum segmento. Não. Isso é de uma mesquinharia, é de uma obtusidade, é inacreditável. Né? É importante que a gente registre isso, deixe bem marcado, porque quando o Brasil sucumbir, né, quando o Brasil derreter, né, quando o Brasil ficar inviável, a gente lembrar muito bem qual foi a atitude dos parlamentares, né, qual foi a atitude do Congresso e quem foi quem nessa história. Né? Porque isso tem graves consequências, gravíssimas. E eles tratam disso como se fosse uma pauta normal, né, do parlamento, e vida que segue, né, para virar página, ponto, parágrafo. Inacreditável. Vai lá, André Azar. Rodrigo Maia, é ruim de serviço, hein? Mas é muito ruim de política. Porque fica com esse blá, 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 de assessoria de imprensa, de fazer anúncios. Está fazendo há 3 semanas esse anúncio, de que vai dizer de quem é a culpa caso a reforma não avance, né? Enterrando a própria reforma ou jogando a última pá de cal, porque é isso que ele está fazendo, pensando que nessa altura do campeonato, meu Deus, o homem disputa eleição há 20 legislaturas, pensando que é possível se desvincular dessa derrota. O filho é teu, Rodrigo Maia. E digo mais, você é o principal pai, há vários. Porque você foi aquele que matou no peito e disse que a agenda era sua. Vamos lembrar a virada do ano. Então, filhão, tio, esse filho é teu. Filho é teu. Leva.
Só mais uma coisa, desculpa. Claro. Que eu esqueci, não, Patrick, só mais uma coisa, me perdoa. Vai lá. Eu tenho que falar do Carlos Marum. Essa disputa, Rodrigo Maia e Carlos Marum, é a que nivela de acordo. Perfeito. É o mesmo nível político-intelectual. Carlos Marum e Rodrigo Maia. Esse é o lugar do debate.